Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Que prazer estarmos juntos para meditar um pouco na palavra de Deus. Que bom quando chegamos esse dia e meditar sobre essa série que estamos passando, a série profética. Muitas coisas a gente vai percebendo que às vezes tem lido, tem esquecido, às vezes nem tem lido, nem tem ouvido, né? E é preciso, às vezes, não só para o adventista, mas para os demais sinceros que estão lá fora. Tem muita gente lá fora, sincero, nas igrejas. Não importa, em todo lugar tem os filhos de Deus. Tem filho de Deus, até no Espiritismo tem filho de Deus que estão lá e, às vezes, no momento certo, na hora certa, ele recebe o chamado de Deus e vem estar para defender essa mensagem. Quantas pessoas, o catolicismo está cheio de pessoas católicas sinceras e que naquele dia vão também estar junto com os demais igrejas que temos por aí afora. Quando descobrir a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí as pessoas começam a saber onde está o certo e o errado. Queremos agradecer desde já as emissoras que estão transmitindo o nosso programa, que Deus possa estar com os senhores e que os senhores possam multiplicar cada vez mais para a honra e glória de nosso Deus. Que Deus dê uma bênção toda especial àqueles do qual estão transmitindo os nossos programas, tanto o meu como do Verdi, dos demais programas religiosos, que procura tirar de uma forma ou de outra as pessoas das drogas, do vício, de muitas coisas que está acontecendo. E o nome de Deus seja louvado e engrandecido. Vamos ouvir o nosso irmão Gregório cantando Pai Nosso, ao vivo. Gregório realmente é um nosso irmão e grande amigo nosso. Boa tarde a todos. Pai nosso, que estás no céu, teu nome, teu venha tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar
nossas dívidas, perdoa como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para Amém, Gregório, por esse hino, o Pai Nosso, né? Nunca devemos sair de casa sem orar o Pai Nosso, né? Nesse próximo sábado, né, estaremos o grupo Palavra e Música, aqui programa Palavra e Música, o outro é Grupo Palavra e Música, é tudo mesmo, irmãos. Vamos estar em Barueri, num bairro lá, agora me foge o nome, mas estaremos lá em Barueri. Não sei se é Barueri ou Beval, alguma coisa por ali. Mas um bairro de Barueri, vamos estar lá o grupo todo reunido. E aqueles que conhecem a Elane, então na igreja que a Elane frequentava. Se alguns estão ouvindo, e queremos desde já agradecer o apoio dos irmãos, do qual realmente abriu as portas para que o grupo entrasse. E vamos estar lá pela misericórdia de Deus, para a honra, que tudo seja feito para a honra e glória de nosso Deus. Desde já, muito obrigado aos senhores. Vamos ouvir o hino com o nosso irmão Gregório. 1, 2, né? Em seguida. Assim eu estava sem Jesus, mas encontrei o Mestre. Ele me amou, agora dele eu sou. Minha vida mudou ao achar-me um novo amanhã raiou. Ao encontrar o Mestre, e agora dele eu sou. Como cego andava no escuro, procurando uma vida melhor, mas
Você pode ler sua Bíblia e vai ver escrito lá que Jesus aqui desceu para nos salvar. Mas eu quero lhe falar das coisas que Ele suportou, pois Jesus na cruz as minhas culpas pagou. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali, e Ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estarmos. Olho a cena do Calvário, como tudo aconteceu. Posso ouvir e ver o que Ele ali sofreu, como ainda perdoou a todos que o pregaram lá. Mas minha participação não posso negar. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali, e Ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estarmos, e para sempre então seu nome vamos louvar. Sim, louvar. Amém. Querido e glorioso Pai que está nos céus, depois de ouvirmos essa mensagem cantada e nos de louvores a Ti, queremos Te pedir a Tua orientação, o Teu poder, a Tua graça e Tua misericórdia, para que aquilo que falamos não seja nosso, mas unicamente de Jesus. Perdoa nossos pecados, aceita com qualidade Teus filhos, em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos de hoje para sempre. Amém, Senhor.
Obrigado, Gregório, pelos esses hinos tão bonitos. E hoje você mexeu com o coração do Inácio. Por isso que cada vez mais eu te amo, tá bom? Você sabe que eu te amo mesmo, de verdade, né? De brincadeira, né? E pensando nisso daí, nós temos assim o tempo se aproximando como foi o tempo de Sodoma e Gomorra, assim seria a vinda do Filho do Homem, né? E nós vemos que, eu quando vi aquela passeata daquelas homens e mulheres passeando ali, mais parece de 1 milhão, não sei quantos milhões de gente, eu lembrei de quando Jesus olhou para Jerusalém, disse quantas vezes queria juntar, como juntam os pintinhos, né? A sua galinha nas asas, e ele chorou. Eu fiquei pensando assim, quanta gente perdida se não se arrepender. Milhões de gente perdido se não se arrependerem. Tudo. Realmente nós falamos, não é porque existe preconceito ou ao mesmo tempo discriminação. Não. Nós amamos a todos, mas temos que avisar. Se não mudar o seu estilo de vida, vocês todos serão queimados com fogo e enxofre naquele dia. Risca um fósforo, põe o dedinho, experimenta quanto tempo você fica com o dedo sobre aquele foguinho pequenininho. Agora imagine com fogo e enxofre, sendo que é um fogo eterno. E ali vai até acabar tudo, quantas dores vai sofrer. Se você pode evitar agora, por que você continua nesse prazer tão triste, não? Um prazer muito triste, que acaba com a sua moral, acaba com tudo, sua vida, e realmente você pensa que é tudo alegria, tudo prazer, mas na hora da dor é que você vai reconhecer que teve um tempo e não aproveitou ele, né? Então nós apelamos para vocês que converta a Cristo, entrega a Jesus seu coração enquanto você tem vida e pode entregá-lo. Que depois pode ser muito tarde. Leia a história realmente do dilúvio, leia também a história lá de Sodoma e Gomorra, aí você vai entender o que é realmente, que tristeza será naquele dia. Nós vamos estudar hoje a grande queda de Babilônia e suas filhas. Quando falamos em Babilônia, sempre vem o termo de confusão, né? E, de fato, é confusão. O texto básico, veja o que diz em Apocalipse 14, 8, e 2 Coríntios 6, 17 a 18. Apocalipse capítulo 14, versículo 8, diz o seguinte: seguiu-se um outro anjo, dizendo, caiu, Babilônia, aquela grande cidade, e por todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação ou prostituição. 2 Coríntios 6, 17, por isso retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. Versículo 18, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, né? Às vezes eu vejo aí alguém colocando como time de futebol Todo-Poderoso. Será que esse povo leram, algum deles, pelo menos os presidentes dos clubes, ou leu a Bíblia? Eu acho que nunca leram. E se não se arrepender por falar do time chamando Todo-Poderoso, vão ser também queimados com fogo e enxofre, porque essa expressão realmente ela cabe ao nosso Deus. Ele é Todo-Poderoso. Mas ninguém e time nenhum pode considerar, respeitando, falar Todo-Poderoso. Essa expressão realmente profanar o nome de nosso Deus. Isso é uma blasfêmia e, ao mesmo tempo, é um desafio para com Deus.
Veja o que diz no espírito de profecia, com respeito a isso que acabamos de ler. Em Grande Conflito, eu já falei para os senhores que leiam o Grande Conflito, que os senhores vão descobrir muita coisa que está lá e às vezes os senhores não sabem. Página 609 diz assim: essa passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do Apocalipse 14, o Apocalipse 14, versículo 8, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que tem estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia. Desde que esta mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. Ali realmente foi quando a igreja ela se dividiu. Ela tinha, mais ou menos naquela época, umas 50 mil pessoas ficaram desapontadas com o anúncio da vinda de Jesus. E Jesus não veio naquele dia. Guilherme Mille pregava em 1844, pregando com respeito à volta de Jesus, mas era realmente se dando o cumprimento da profecia de Jesus saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, onde intercede por nós. E ali muitos ficaram decepcionados, que muito ricos venderam suas propriedades para seguir a Jesus, e Jesus não veio naquele tempo, porque não era o tempo certo. O termo Babilônia é derivado de Babel, significa confusão, e é empregado nas escrituras para designar as várias formas de religião, falsa ou apóstata. Em Apocalipse 17, Babilônia é representada por uma mulher, figura que a Bíblia usa como símbolo de igreja, sendo uma mulher virtuosa e igreja pura, e uma mulher objeta à igreja apóstata. Em Grande Conflito, página 380 a 382, diz o seguinte: declara-se que Babilônia é mãe das prostitutas, como suas filhas devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam. Isso se referido todas que se corromperam com uma igreja católica. Nós também estamos se corrompendo, não resta nem dúvida que muitas coisas entraram na igreja que não é princípio nosso, não é princípio doutrinário nosso, mas que entrou, mas é profecia. A Bíblia diz que não é quente nem é fria, mas estou em tempo de vomitar. Moai diz que na hora certa Deus vomita esse povo que nunca deveria estar dentro da igreja, mas eles estão. Visto que esta mensagem segue a advertência acerca do juízo, deve ser proclamada nos últimos dias, portanto, não se refere apenas à igreja de Roma, pois esta igreja tem estado em condições de decaída há muitos séculos. Demais, no capítulo 18 de Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia, e em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que confessam fé protestante. Muitos
essas igrejas que considera como protestante, e realmente lá tem muito do povo de Deus. Como tem na minha igreja, tem o povo de Deus e tem o que não é, porque cresce o trigo e o joio junto. Quem é, só Deus sabe naquele dia, né? Ainda comentando no Apocalipse 14:8, diz o seguinte, em carta 98 de 1900, a irmã White estava viva até 1915, e em eventos finais para 123, Deus denuncia a Babilônia porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Isto significa que ela considerou o único mandamento que aponta para o Deus verdadeiro e derrubou o sábado memorial divino da criação. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando esse dia e separando-o de todos os outros como consagrado a ele, para que fosse observado por seu povo durante todas as suas gerações. Veja, irmãos e amigos, que vai fazer 9 anos que estamos nessa emissora, pela misericórdia de Deus, e desde que entramos, sempre estamos falando com respeito aos mandamentos e principalmente com respeito ao sábado, porque é esse que vai fazer a diferença nos últimos dias, o sábado e o domingo. O sábado pertence realmente à Bíblia, mas o domingo pertence ao catecismo da Igreja Católica. E quantos evangélicos está tudo realmente na mesma situação da Igreja Católica, adorando o Senhor no domingo, e essa expressão não existe na Bíblia, de texto nenhum de Gênesis, Apocalipse. Então todos estão tudo no mesmo caminho, tudo. Por isso que fala dos 3 espíritos imundos, semelhante a rã, se referindo ao catolicismo, ao protestantismo apóstolo e o espiritismo. Os 3 está tudo unido. E se o senhor fizer uma pesquisa, aonde é que essa turma compra santo? Ou na casa de Macumba, ou Macumba compra na casa onde tem de santo, da Igreja Católica. Então, a mesma coisa, não tem diferença, mas o povo se acha que realmente estão servindo a Deus da maneira que eles querem, mas não da maneira como assim diz o Senhor. E Deus reclama isso, quer dizer, Deus não faz nada... Amós 3,7, Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Primeiro Deus diz, olha, vai acontecer isso, não fique inocente, olha, vai acontecer. E quantas vezes nós estamos martelando com respeito ao santo sábado, que é o dia do Senhor, e às vezes muitos perdem as bênçãos de Deus, porque conhece e continua teimando. E não deve ser assim. Se você, bem-aventurado, é aquele que ouve, ouvir, ou realmente lê e pratica. Não adianta ouvir e não querer lutar para praticar. Todos nós temos defeito. Mas, Senhor, mais uma vez eu errei, me perdoa. Ajuda que eu seja um cristão. Assentando-se, diz assim, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus. Olha, pense bem, quem se exalta acima de Deus e assentando-se no templo de Deus, e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e as leis. Daniel 7:25. Quem é essa pessoa? Não existe outra pessoa no mundo, irmãos e amigos. Não importa, a verdade, ela dói um pouco, dói. Mas se não tiver quem fale, a Bíblia diz assim, as pedras clamarão. Então é preciso ser falado. Dói, não tem nem dúvida. Mas é porque Deus, ele castiga e dá umas palmadas naquele que ele ama. É por isso que diz, não existe outra pessoa no mundo que se senta num trono querendo ser Deus, a não ser o Papa. Existe outro que tem a sua santidade? Só ele, cabe só a ele. Sua santidade, quando de vigário, filho dele, quer dizer, um representante do Filho de Deus, é um que representa como Filho de Deus. Eu já ouvi na televisão, passou na Globo, ele dando ordem para que os padres perdoem pecado. E quem perdoa pecado? Só Deus. Não é eu posso perdoar, entre eu e você, erramos para o qual me perdoa. Tudo. Isso é uma coisa entre 2 pessoas, mas quando eu falo o pecado da pessoa,
Só Deus pode perdoar. E ninguém é Deus para querer perdoar e mandar outros perdoar. Então não existe outra pessoa que queira representar Deus se não for o papado. E todas as igrejas, até a minha entra também na roda. Todas, ninguém faz nada se não for realmente a igreja católica saber. Pode ser a minha igreja, pode ser quem for. Ninguém faz nada sem ele saber. Por isso que sempre tem reunião. E quer dizer que não tem membro da minha igreja que está lá? Claro que vai, não resta nem dúvida. Então são coisas que ele manipula o mundo inteiro. E depois dele é os Estados Unidos. São os dois que estão na Bíblia, tanto a primeira besta como a segunda besta, são bíblicos. Eu não sei como os Estados Unidos, por exemplo, está vendo essa matança naquele país, todo mundo morrendo, chega a Rússia lá e mata meio mundo de gente, e o povo parece que está aplaudindo de fora, porque ninguém está se movimentando contra a Rússia, ninguém mexe contra a Rússia. Ela está matando aquele povo, destruindo aquele país, e o mundo inteiro está só assistindo ele destruir. Por que, então, se o mundo inteiro está nesse momento, tem prazer que destrua o ser humano? Não, se todo mundo revoltasse contra a Rússia, então ela parava de matar. Quando morresse um pouquinho deles também, ele parava, mas como ninguém está mexendo, ele está matando e achando que é o grandão se matando. Não é. Biblicamente, quem entra é os Estados Unidos e o Vaticano. Esses dois já deram para dar um break, ainda não deram. E eles estão achando bonito, está matando, e a gente cada dia vê destruindo cidade, morrendo criança, um monte de coisa. Pessoas sem coração. Esse povo da Rússia não tem coração, porque destrói tanta gente, mata tanta gente assim. São pessoas que estão diabólicas, né? Diabólico, porque é um instinto diabólico de estar tirando a vida das pessoas. E o mundo parece estar gostando de ver a Rússia matando, destruindo um país. Este poder pretendia provar que não somente era igual a Deus, mas que estaria acima de Deus. É isso Satanás quis ser, acima de Deus, mas nunca foi, nem é e nunca será. Assim mudou o dia de repouso, colocando-se o primeiro dia da semana, onde deveria estar o sétimo, e o mundo protestante adotou este filho do papado, considerando sagrado a palavra de Deus. Isto é chamado de sua fornicação. Quer dizer, eles violaram o sábado, que é o sétimo dia. Eles, o protestantismo, de um modo geral, o espiritismo e tudo, guarda tudo domingo. Isso realmente, queira ou não queira, uma homenagem ao papado, porque é de autoria da Igreja Católica. Ele faz questão de dizer que é de autoria dele e que é dele o domingo. E ainda diz que o protestante guarda o dia deles, né? Deus tem uma controvérsia com as igrejas de hoje. Elas estão cumprindo a profecia de João, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse 18:3. Divorciaram-se de Deus ao se recusarem receber seu sinal. Não tem o espírito do verdadeiro povo de Deus, o observador dos mandamentos. Os habitantes do mundo, ao darem sua sanção a um falso dia de repouso e ao calcarem a pés o sábado do Senhor, beberam do vinho do furor da sua prostituição. Carta de 98 de 1900, irmão White, escrevendo em Eventos Finais, página 123. A pergunta é: quem é Babilônia? Resposta: a igreja denominacionais caída e que são Babilônia. A Bíblia tem estado promover doutrinas venenosas. Babilônia. A Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas. O vinho do erro este vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade da alma. Amigos e irmãos, todas as religiões
todas, menos Adventista do sétimo dia, Movimento da Reforma, e tanto de 1942 como também de 14, que eu saiba, não acredita na imortalidade, porque o homem é mortal. A imortalidade o homem perdeu quando Adão pecou, e só vai adquirir a imortalidade por ocasião da volta de Cristo, quando Jesus voltar. Aí será santo e nunca mais haverá pecado. Então é a vida eterna, porque Deus promete através de Jesus. Então, mas as demais religiões, todas elas acreditam que é imortal, ou seja, a pessoa morre e vai para outro lugar, vai para o espaço, vai para o inferno, outro vai não sei para onde eles inventam tanta doutrina, mas todos eles são imortais. Imortalidade, isso é do espiritismo, que transmite. O fulano está no espaço, ou qualquer coisa semelhante, e as igrejas, todas as coisas, diz, olha, um foi para um lugar, outro foi para outro, e assim por diante, né? Eu já estive trocando ideia com alguns pastores, e sei que todos os pensamentos é a mesma coisa. Isso é espiritismo disfarçado. A alma morreu, diz a Bíblia, que quando essa pessoa morre, foi feito do pó da terra, e do pó da terra ele voltou e acabou. Morreu, não fale com o morto, porque o morto falando, você pode acreditar que ele está vivo, porque senão, se for no escuro, você vai correr, porque não tem condições de um morto estar falando. Então, o morto não fala, mas o povo, e tanto o espiritismo, catolicismo e protestantismo, todos eles acreditam na imortalidade da alma e pregam. Então, eles são uma doutrina falsa, imortalidade da alma. Tormentos eternos dos ímpios e negação da pré-existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém. A defesa, exaltação do primeiro dia da semana acima do santo santificado de Deus. Estes erros e outros semelhantes são apresentados ao mundo pelas várias igrejas, e assim se cumpre as escrituras que dizem: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Então, prostituíram a palavra de Deus, ensinando várias doutrinas, que são doutrinas, diz a Bíblia, de demônios. E as pessoas dão ouvido à mentira e deixam de dar ouvido à verdade. Testemunho Seleto, volume 2, página 362, parágrafo 1, do livro Grande Conflito, página 382, diz o seguinte: muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma na iníqua aliança com os reis da terra, igrejas do Estado, mediante suas relações com o governo seculares, e outras denominações pela procura do favor do mundo. Até a nossa está entrando nessa roda também, pedindo favores dos homens. E o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a essas corporações. Todas professam derivar suas doutrinas das escrituras sagradas e, no entanto, estão divididas em quase inúmeras seitas com credos e teorias grandemente contraditórias. Em página 387 diz o seguinte: o grande pecado imputado à Babilônia é que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Esta taça de veneno que ela oferece ao mundo representa as falsas doutrinas que aceitam o resultante da união ilícita com os poderosos da terra. E veja só, quando eu digo a minha vez entra, porque às vezes fica atrás de político, ou querendo o apoio disso ou daquilo. A igreja não precisa de político, a igreja não precisa de ninguém, precisa unicamente de Deus. É Deus que é o dono da igreja e ele faz o que ele quer. Por muito que o homem queira impedir que a profecia não se cumpra, ela vai se cumprir. Então não adianta estar correndo atrás de político para isso, ou fazendo média política. Não, se eles quiserem prender, prendam, mas sejam sinceros.
para com Deus. Se querem matar, mate, não tem problema. Deus prometeu que ainda que morra em meu nome, Jesus falou, esse viverá. Então, todos nós cristãos, independente que seja minha igreja ou outra igreja, não importa, que acredita que Cristo pode fazer isso na minha vida e na sua, então esqueça de político ou qualquer coisa, pedindo proteção de um de outro, que a proteção vem de Deus, é Ele que nos cuida, é Ele que cuida de mim, de você, de todo aquele que nele crê. Então vamos crer mais em Deus do que no homem, porque o desejo do homem realmente é muito falho. A amizade mundana, corrompe-lhe a fé, e por seu turno a igreja exerce uma influência corruptora sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às mais claras instruções sagradas escrituras. Na página 388, parágrafo 2 do livro O Grande Conflito, diz o seguinte: as igrejas experimentaram então uma queda moral em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Veja só que, devido à sua recusa à segunda volta de Cristo, mas essa queda não foi completa, continuando a rejeitar as verdades especiais para esse tempo, tem elas caído mais e mais. Contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilônia, que a todos deu de beber do vinho da ira de sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações o espírito de conformidade com o mundo e da indiferença às probantes verdades para o nosso tempo existe e esta é ganhar terreno nas igrejas de fé protestante. Em todos os países, a cristandade estas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. O que diz Apocalipse 14, 8? Seguisse um outro anjo, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua fornicação ou prostituição. Mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância, a queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado. Em toda a cristandade, a mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14, 8. Esta está ainda no futuro. Eu estou contente porque minha igreja tem tomado alguma providência com respeito a essas músicas que estão acontecendo na nossa igreja, que é realmente um tipo de música diabólica, não tem louvor nada a nosso Deus, tem só letra, mas o ritmo é do mundo e mistura o santo com o profano. Realmente a igreja está tomando uma atitude louvável diante de Deus. Eu estou ouvindo, estou acompanhando que ela está tomando as providências, não só isso, como outras coisas que estão entrando na igreja. Parabéns ao líder de nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus abençoe a cada um e que cada um possa ser firme aos pés de Cristo. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecente das igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda sua comunhão. Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para esse tempo. É por isso que nós estamos pregando para não só adventista, mas para o mundo todo que não é adventista e tem sincero e vai estar ouvindo o que Deus está falando.
não poucas se acham descontentes com sua atual condição, há nela mais clara luz. Ou seja, ultimamente, né, olha para a imagem de Cristo nas igrejas a que estão ligados, afastando-se estas corporações mais e mais da verdade, aliando-se mais intimamente com o mundo. A diferença entre as duas classes aumentará, resultando por fim em separação. Tempo virá em que os que amam a Deus acima de tudo não mais poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleites amigos do mundo e mais deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Irmãos e amigos, que Deus possa nos abençoar, que possamos compreender o quanto Deus realmente nos ama e quanto Deus nos quer, que possamos se aproximar mais de Jesus. Nós vamos dirigindo essa série profética, porque eu sei que muitos têm lido e têm esquecido, outros nem têm lido e nem têm ouvido a vez o que nós estamos falando aqui. Principalmente os meus irmãos de outras religiões, católica e pentecostais e assim por diante, a vez não tem lido, e o Espiritismo também não tem lido, e então nós estamos lendo, fazendo com que os irmãos e amigos não fiquem inocentes, porque naquele dia nós daremos conta, se não falar para os senhores. Jamais obrigamos a dizer que os senhores têm que ser um adventista do sétimo dia. Não podemos obrigar, mas temos que dizer que essa é a igreja de Deus, sem discussão. Ela representa a igreja de Deus. Queira o homem ou não queira, ela é a igreja de Deus, e eu quero estar com ela até o final da história desse mundo. Vamos ouvir mais uma vez, para a honra e glória de Deus, e muito obrigado desde já a todos, o irmão Gregório cantando mais um dos seus hinos. Louvado seja o nome do Senhor. Deixou seu trono, tornou-se humano, desceu do céu, se humilhou, trocou a glória por minha culpa. Somente Cristo tem tanto amor. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é Salvador. Muitos milagres Jesus fazia, curava a dor do sofredor, tinha poder de perdoar. Somente Cristo tem poder para me salvar.
eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é Salvador. Sem merecer foi condenado, se entregou para morrer, ressuscitou e ao céu subiu, somente Cristo vai voltar. Sim, eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por nós se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é Salvador. Somente Cristo é Salvador. Amém. Obrigado, Gregório. Se os senhores não sabiam e se gostaram de estar ouvindo o nosso irmão, a partir desse momento já foi combinado com ele, não estou fazendo sem autorização dele, que tinha primeiro que conversar com ele. Ele é o oficial do grupo, o programa Palavra e Música, é o cantor oficial. Quando vinha um outro aqui, é que ele autorizou que estivesse aqui para cantar naquele dia. E ele é o responsável pela música do grupo, ou seja, do programa Palavra e Música, a partir de hoje está oficializado como realmente eu e você, viu? Que Deus te abençoe, viu? Digamos firme aos pés de Cristo. Louvado por tudo isso. Louvado seja o nome do nosso Deus, viu? Deus abençoe. Então, se os irmãos gostaram, vão estar sempre ouvindo o nosso irmão para a honra e glória de Deus ao vivo. Quando vê outro aqui, mais uma vez, foi ele que autorizou e coordenou a música por outro. Mas é ele que é o oficial. Deus abençoe. Gregório, muito obrigado, viu? Vou fazer, Papai do céu. Querido e glorioso Pai que está no céu, queremos te agradecer por esses momentos do qual passamos juntos meditando na Tua Palavra. Dá uma porção dobrada de Teu Santo Espírito, acompanha com Teus santos anjos ao sairmos daqui, fica com os demais, em nome de Jesus. Amém, Senhor.